E eu estou muito feliz por essa oportunidade nessa noite. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmos de número 103. Esses salmos eu estava estudando um pouquinho, a teologia, e ali o professor, ele falando sobre Deus, ele leu esse salmo. E quando ele leu esse salmo, eu falei, que salmo maravilhoso. E aí eu falei, o dia que eu for pregar de novo, vou pregar esse salmo, E aí eu fiquei meio assim na dúvida, é tanta coisa que a gente pensa, pastora? Vai pregar, irmãos, a gente fica com uma coisa na cabeça. Quando fala que você vai pregar, você não sabe o que vai pregar, pastora? E quer pregar sobre uma coisa, quer pregar sobre outra, e quer pregar... Aí daqui a pouco Deus fala, minha filha, desliga aí, ouve a minha voz, E essa palavra foi algo que Deus falou assim para mim, você é dependente de mim. Se você não entender que você é dependente de mim, e não fazer por onde entender que que é dependente de mim, não tem como eu fazer. Então é como aquele louvor que diz, tem hora que a gente tem que calar a voz de todo mundo que está ao nosso redor, para somente a voz de Deus entoar em nossos corações, amém? E aí, quando foi, acho que quarta-feira passada, a senhora abriu o culto, pastora? Foi quarta-feira? Ou foi a retrasada? Tanto culto. E ela leu esse salmo. Eu falei, eu vou acreditar que é uma confirmação, Senhor, E eu quero ler aqui o salmo, nós vamos ler do versos 1 até o versos 14, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de teus benefícios. É Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Que encha a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a tua ira. Não vos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, o seu amor para com os que o temem. Quando está longe o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Amém? Podei vos assentar nessa noite. Aleluia. Eu quero dar um tema a essa ministração nessa noite, aonde diz a nossa estrutura e a ação de Deus. Amém? O salmista Davi, quando ele escreve esse salmo, ele escreve em louvor e gratidão ao Senhor. E ele exorta a sua alma a ser grato a Deus pelos benefícios que Deus tem feito para ele. Deus, Ele tem o prazer em nos abençoar. Deus, o seu amor é tão infinito, a tua graça, ela é tão poderosa, que o prazer de Deus não é que você sofra, é que você receba dele o que ele tem para você, que é o melhor. E aqui o salmista, quando ele diz, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Não podemos esquecer de nada do que o Senhor tem feito por nós, do que Ele está fazendo e o que Ele ainda vai fazer. Somente
de nós sabermos que Deus ele entregou o seu único filho por nós, o que nós temos que requerer de Deus mais? Não. A graça dele é o suficiente para as nossas vidas. Mas aqui ele ainda fala, por que a minha alma precisa e necessita? Eu exorto você, a minha alma, a bendizer ao Senhor. Por quê? Porque ele perdoa todas as nossas iniquidades e ele sara todas as nossas enfermidades. O Oséias, ele fala que Deus, ele fez se Deus fizer a ferida, se ele abrir a ferida, ele mesmo sarará. Ele mesmo traz a cura, que é um grande benefício para as nossas vidas. No 4 ele disse, e ele redime a tua vida da perdição, e coroa de bondade e de misericórdia ele coloca sobre as nossas vidas. Ele enche a nossa boca de bens, de sorte que a nossa mocidade se renovará como a águia. Isaías vai dizer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão e voarão com asas como de águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, mas esse é para os que esperam no Senhor. E ele ainda diz, o Senhor faz justiça. A Bíblia fala que a base do trono de Deus, ela é justiça. Que ele é misericordioso, amoroso, piedoso. E que ele não trata nós como segundo os nossos pecados. Mas assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. E aqui foi aonde Deus, ele profundamente falou ao meu coração. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de pó da terra, ou se ele está o pó da rabiola. Está o pó da rabiola ou está a cara do pó da terra? A boa vai ser, é os dois, pastora. Hoje eu estou cansada. Mas Deus, ele renova as nossas forças. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. A semana foi corrida. Se vocês eu lendo aqui, não é porque eu não estudei não, viu? É porque a mente aqui está daquele jeito. Mas o salmista, ele fala que Deus, ele conhece a nossa estrutura, porque ele sabe que nós somos pó. E quem foi que nos criou? O próprio Deus. Deus, ele nos criou. Sabemos que fomos feitos do pó da terra. Gênesis vai dizer que quando Deus criou tudo no 6º dia, quando ele criou o homem, foi do pó da terra que ele nos criou e através do sopro nos deu vida. Aí nós pegamos aqui a junção, a estrutura do homem, pó da terra, e a ação de Deus, o sopro de vida. O pó da terra e a ação de Deus, que é o sopro de vida, nos fez alma vivente. Foi através do sopro de Deus que hoje nós estamos aqui na casa dele, bendizendo e poder dizer como o salmista falou: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Além da Bíblia, que é a maior fonte da verdade, que é eficiente em tua palavra, nos evidencia essa afirmação. A Bíblia, ela é evidente em dizer que nós somos o pó da terra. E assim, não somente a Bíblia. Você está com a Bíblia ou está com os homens? Nós estamos com a Bíblia. Então, se a Bíblia falou que Deus nos criou de lá, é porque isso é verdade. Mas a Bíblia é tão poderosa, tão magnífica, que a ciência também comprova isso. O professor e cientista cristão Adalto Lorenzo, que já faleceu, ele deixou registrado que, se nós observarmos do ponto de vista químico, é o elemento da terra que constitui o pó da terra. E são esses elementos que o pó da terra é constituído que traz vida. São esses elementos que são necessários para a vida. E o nosso corpo, ele é composto por esses elementos que existem na terra.
O oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio e mais outros aí. Então nós entendemos que o pó da terra, se você for olhar, ele é simples. Ele é um material totalmente, a sua estrutura é simples e ela é temporária. Porque a palavra de Deus diz que do pó nós viemos e para o pó nós retornaremos. Abraão, em uma conversa com Deus, ele em humildade, na humildade de Abraão, ele disse: Senhor, eu sei que eu sou pó e eu sou cinza. A minha estrutura, ela é pó e ela é cinza. E sabe qual foi a ação de Deus sobre a vida de Abraão? Foi fazê-lo o pai de uma grande nação. Quando Deus chamou Abraão, que não era ninguém. Quem era Abraão? Quem era Sara? Uma mulher infértil, que não poderia gerar. E Deus fez uma promessa: tu serás mãe de uma grande nação. Olha só, se nós olharmos, olha qual era a impossibilidade daquela mulher gerar. Nenhuma. E ainda quando ela perdeu as esperanças, quando ela nem poderia mais gerar, porque ela já não tinha mais óvulos, ela já não podia, porque a seu momento menstrual tinha acabado. Aí Deus vem e confirma, falou: não, você vai ser uma mãe de uma grande nação. Então a humildade de Abraão alcançou o favor de Deus. Então, quando nós reconhecemos que a nossa estrutura é humilde, é onde Deus começa a agir em nossas vidas. Deus nos fez o pó da terra e não do pó do ouro. Deus escolheu. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele é soberano. Deus, ele é magnífico. Deus, ele é poderoso. Deus é o criador de todas as coisas. Nada está acima de Deus. A Bíblia fala que Deus, ele pega o mundo na palma das suas mãos, que o céu é o trono dele e a terra é o descanso dos seus pés. Então todo o poder, toda a autoridade, todo o controle está na mão de Deus. E nós servimos um Deus humilde, um Deus que com humildade nos criou do pó e nos fez alma vivente. O ser humano, ele é feito como corpo, alma, que é os nossos sentimentos, que é as nossas vontades, os nossos desejos, e o espírito, que é aquilo que nos conecta com Deus. E tudo isso precisa de um equilíbrio. Então, se nós entendemos da onde nós viemos, nós compreendemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas enfim, qual é essa estrutura que nós vamos estar trabalhando aqui nessa noite? Que quando eu reconheço ela, a ação de Deus é eficaz em minha vida. Eu quero trabalhar com vocês apenas duas dessas estruturas. Fala comigo: fragilidade, mais forte, fragilidade e limitação. Nós somos um ser frágil. Cadê os homens frágeis? Fala, Não tem homem frágil aqui não? Tudo forte, poderoso, pastora? Cadê os homens frágeis? Os homens tá assim, ela tá doida, é. Deixa eu te falar uma coisa. Independente de homens e mulheres, a nossa estrutura, ela é frágil. Ou vai dizer que você é um homem que está aí, você nunca chorou? Hã? Cadê os homens chorão? E as mulheres ficam assim, ó. Que pastora? Tem homem chorando ou tem homem chorão? Jeremias, um grande profeta, considerado como um homem, chora ou não chora? Hã? Cadê os papais que quando viu o filho pela primeira vez, não aguentou não resistiu, as lágrimas desceram? Hã? Então todos nós, assim como tem mulher que é durona, tem mulher que não derruba por nada não, pastora.
Eu sou chorona, já falo logo, e quem me conhece sabe. Estou dando a paz chorando já. Mas todos nós temos uma estrutura frágil. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler do 1 ao 9. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Então nós somos dotados de fraquezas. O ser humano é dotado de fragilidades. Se nós olharmos ao nosso redor, nós estamos vivendo um momento. Nessa época aqui não tinha psicólogo não, né, pastora? Cada um tinha que se virar. Não tinha. E graças a Deus que a gente tem psicólogo hoje, porque o povo está ficando doido e precisa de ajuda. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem mais recorrer a Deus. As pessoas querem tudo fácil. Nós estamos vivendo uma época de autoconhecimento. Esse negócio de que eu sou, como é que eu sou, colérica, que eu sou sanguínea. Eu nunca ouvi isso, irmão. Eu vi aqui na Ágape. De linguagem de amor. Tem hora que eu não sei nem qual é a minha linguagem, pastora Luana. Porque eu fico confundindo. Eu falo, Naldinho, faz as coisas. Naldinho, eu preciso sair. Aí ele fala, minha filha. Então a gente fica ali naquela. Mas por mais que nós procuramos o autoconhecimento, bem sabemos que o que nos conhece profundamente é Deus. Então Deus, Ele sabe, Ele conhece as nossas fragilidades. E aqui nós vemos um homem, Paulo. Ele foi levantado por Deus para pregar o Evangelho. Paulo era um homem que, se você for olhar, antes de ele conhecer a Deus, parecia que Paulo não tinha fragilidades. Se você for olhar a história de Paulo, por ser um homem duro, um homem que queria destruir os homens e as mulheres de Deus, parecia um homem que não tinha fragilidades, porque é isso que o mundo quer mostrar. O mundo quer mostrar uma força, o mundo quer mostrar um engano. Lá fora parece que todo mundo é feliz, lá fora parece que ninguém tem problema. Não parece. Aí quando nós encontramos Deus, quando nós temos um encontro com Deus, Deus fala, agora eu vou mostrar quem realmente você é. Agora eu vou trazer a existência daquilo que eu te criei. Porque quando nós conhecemos a Deus e entendemos quem é o nosso Pai, nós entendemos que se Ele fez nós do pó, é para que a gente não se glorie e entenda que nós somos totalmente dependentes de Deus. E aqui nós vemos um homem. Quando Paulo começa a relatar essa visão, foi uma visão que Paulo teve no início da sua conversão. Paulo não teve essa visão
depois de 14 anos, não. Foi durante 14 anos que Paulo foi trabalhado interiormente. Foi dentro de 14 anos que Paulo foi sendo moldado por Deus para chegar aonde Deus queria que ele chegasse. E no oculto a gente observa, quando ele fala essas palavras, a gente observa um homem mais manso, né, pastora Lídia? Um homem que entende que Deus é o suficiente para ele. E aí ele diz: eu não vou me gloriar pelo que Deus me mostrou. Até mesmo porque, por isso, Deus me colocou um espinho na minha carne, para que eu não me gloriasse por causa disso. Porém, eu me glorio nas minhas fraquezas. Porque quando Paulo, no seu momento mais difícil de fragilidade, ele pediu para que Deus tirasse o espinho da carne. Não sei bem dizer, cada um diz uma história de que espinho era esse que Paulo tinha. Mas independente, eu não sei qual é o espinho que você carrega na sua carne. Eu não sei qual é a sua fragilidade que você tem pedido para que Deus transforme você de dentro para fora. Eu não sei quais são os seus medos. Eu não sei quais são os seus temores. Eu não sei, mas Deus sabe. E assim como Deus disse para Paulo: eu não vou tirar não, Paulo. Sabe por quê? A minha graça, ela te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A fragilidade de Paulo, ele diz assim no versos 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas minhas fragilidades, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Homens que não gostam de dizer que são frágeis, vocês são frágeis sim. Vocês têm momentos de angústia sim. Vocês têm momentos de aflição sim. Você quer ver uma fragilidade para um pai de família? É chegar no final do mês e não ter conseguido suprir a necessidade da sua casa. Isso é uma fragilidade do homem, não é? Às vezes ele está sorrindo, mas só Deus sabe como está a sua mente. Eu preciso, porque o homem, ele sabe do papel que Deus deu na mão dele. Não foi qualquer papel não, irmãos. O homem sabe do que Deus colocou como provedor. A fragilidade de homens que realmente amam a sua casa, quando vê um filho doente, o homem é frágil ou não é frágil? Tem as suas fragilidades ou não tem as suas fragilidades? Todos nós temos fragilidades. E quando a gente olha o Paulo, no capítulo anterior, ele começa a contar para a igreja de Coríntios tudo que ele passou. Eu já passei por isso, fui perseguido, eu apanhei, eu fiquei no naufrágio. Ele começa a contar, mas eu não vou me gloriar. Não vou me gloriar, porque tudo isso que eu passei foi para que Deus me forjasse e me tornasse o homem que eu sou hoje. E Ele me fez entender que independente da minha fragilidade, a graça dEle é o suficiente. E às vezes, a fragilidade que tem dentro de nós é o orgulho. Vai dizer que não tem homem orgulhoso? Estou falando dos homens porque os homens não levantam a mão. Porque se eu perguntasse para as mulheres quem é frágil, a maioria ia levantar a mão. Para cutucar um homem às vezes, né, pastora? Porque tem homem que não sabe que a mulher é frágil. A Bíblia nem precisa falar. A Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil. Tem mulher que vai falar, as coléricas vão falar, nananina não. Não sou frágil não. É frágil, que eu já vi colérica chorando. Eu já vi colérica se desbruçando. Então, se nós formos observar as nossas vidas, nós precisamos entender que em tudo nós dependemos do Senhor Jesus. E eu te pergunto aqui nessa noite, qual é a sua fragilidade? Você consegue olhar para dentro de você e observar qual é a sua fragilidade?
Se você falar, não, pastor, eu não consigo. Está na hora de você começar a reconhecer dentro de você que você é um ser totalmente dependente de Deus. Está na hora de você olhar para dentro de você e reconhecer que existe um Deus que está acima de tudo e acima de todos. Reconhecer que você não é nada, como Abraão disse, Senhor, eu sou pó, eu sou cinza, como o próprio Davi disse, eu sou um verme. Mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso é quem me refaz, é quem me transforma, é quem me levanta e faz tudo de novo. Aleluia. E a importância de reconhecermos a nossa fragilidade é de suma importância, sabe por quê? Porque não tem como o poder de Deus ser manifesto aonde a pessoa cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de si próprio. Não tem como Deus agir num coração duro. Não tem como. Nós temos uma dificuldade, eu sou uma delas. Tenho dificuldade de pedir ajuda? Tenho. Não gosto de pedir ajuda. Gosto de resolver. Né? Lá em casa eu cuido das finanças. O Naldinho pega tudo que tem, tudo para minha conta. Em tudo. E aí eu sei todo mês o valor que vem. Quando vem menos eu falo, Naldinho, tá faltando R$50. Veio a menos esse mês. E às vezes, a gente que trabalha por conta, né, pastora? Um mês você tá sorrindo, outro mês você tá triste. Né? Porque um mês você conseguiu chegar onde você queria, no outro mês. E eu tinha uma mania de sempre dar um jeitinho, pastora. Tava faltando ali, conseguiu, querem pagar as contas? E não foi nada, tava faltando. Porque eu não queria preocupá-lo. Então a gente tem essa mania de querer ser o super-herói. De querer dar conta da vida. Aí a gente não dá conta da nossa vida e quer cuidar dos outros ainda. Quer ficar ajudando pessoas. Pastora, mas está falando que não é para me ajudar. É para ajudar. Mas se você está fragilizado, se você está num momento que você não está conseguindo nem se ajudar, como que você quer levantar outras pessoas? Se você está no momento de vulnerável, você está vulnerável. Aonde vem ataque de tudo quanto é lado. É ataque da esquerda, da direita, de frente. É ataque de tudo quanto é lado. Aí você quer permanecer forte. Você quer permanecer ali pôr uma capa da fortaleza, onde ninguém me derruba. Aí sabe o que acontece? É o que nós estamos vivendo hoje. Mentes doentes. Mentes que não conseguem levantar e raciocinar. Mas Deus te diz aqui nessa noite: eu conheço as suas fragilidades. Eu conheço quem você é. Se coloque na minha presença. O Espírito Santo de Deus diz: deixa eu cuidar dessas feridas. Deixa eu sarar essas cicatrizes. Deixa eu renovar. O meu poder, ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E como bem leu aqui a Rafa, Paulo, ele diz: eu posso ter tudo, posso não ter nada. Posso estar bem, posso não estar. Mas eu não me importo com isso. O que importa é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Segunda estrutura que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa noite, a primeira é a fragilidade. Homens, vocês são frágeis ou não são? As mulheres responderam por ele. Só o meu amigo Alessandro fala: irmãos, esse chora. A gente está no ensaio aqui e eu lanço uma palavra, as meninas tudo assim para minha cara. Quando eu olho para o Alessandro, a lágrima está descendo. Eu falo: tá tudo bem, filho? Tá tudo bem, pastora? Tá tudo bem? Esse aí, emotivo. Ele é. E a Jace não é nada chorona não, viu? Segunda estrutura, fala comigo: limitação. Nós somos um ser limitado.
A gente quer ultrapassar os limites às vezes, né, pastora? Nós ultrapassamos limites, não conseguimos chegar onde nós queremos chegar, porque o nosso limite é aqui. E se não é daqui para lá que Deus fez, para que eu quero ir para o outro lado? Para que eu quero guerrear guerras que não são minhas? Para que eu quero lutar lutas que não são minhas? Para que eu quero conquistar aquilo que não é meu? Somos seres limitados. Eu te convido a abrir em Jó. Jó capítulo 14. Jó capítulo 14, nós vamos ler do 1 ao versos 9. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Que do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados contigo, está o número dos seus meses. E tu lhe pusestes limites, e não passarás além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até como o jornaleiro tenha contentamento do seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer a terra a sua raiz e morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. O Jó, uma história muito bem conhecida. Jó, um homem temente, um homem reto, que se desviava-se do mal. Se você for olhar os primeiros capítulos 1 e 2, por 3 vezes Deus, ele faz questão de falar quem era Jó para Satanás. Deus sabe quem somos, Deus conhece as nossas limitações. Eu me lembro muito bem, que eu já falei isso aqui, vou repetir. Eu tinha muito desejo de minha casa ter um monte de filho. Tinha. Falei, Naldinho, você trabalha e eu cuido dos pimpolhos. Certo? Ô irmão, depois nós descobrimos que essa história aí não tem... Nós é doido, não sabe nem o que está falando com Deus. Eu estava lendo a história de... Acho que é João Wesley. Mãos, a mãe dele teve 19 filhos. Que é isso? Para que a mulher teve 19 filhos? E olha, ela cuidou muito bem dos 19, viu? É 19 ou 20. Ela cuidou muito bem. Conta a história que ela era rígida com todos. Era todo mundo na linha ali, ó. Né? Aí você olha a história deles. Quem foi John Wesley? Quem foi aquele homem? Quem foi a mãe que criou aquele homem? Mas 19 filhos é muito, né, pastor? Eu tenho 2, irmão. Tem hora que, olha, você quer ver a casa pegar fogo? É dia que eu faço jejum, é dia que eu vou montar a pregação. Esses meninos só pela misericórdia. E para que eu queria 4 filhos, 5 filhos? Não! Porém, eu passei por um processo onde eu tive 4 abortos. E eu lembro que na gravidez do Arthur, eu ajoelhei. E naquela época, na época do Arthur, algumas pessoas engravidaram perto de mim ali. E quando eu comecei a ter o início de aborto, eu fui no meu quarto e falei, olha Deus, quem sou eu para colocar o Senhor na parede? Mas hoje é tete a tete, bem tete a tete. Falei, eu não aceito mais isso. Porque o que eu estou pedindo para o Senhor não é muito. O que é pedir um filho? E como se a gente quer ensinar a Deus, né? E eu estava no meu limite. E eu falei, Senhor, dessa vez eu não aguento mais. Não leva não. E hoje está aí orando por mim aqui. Né? Subiu aqui, orou pela mamãe dele.
Então a gente entende que Deus, Ele conhece a nossa limitação. E o melhor ainda é quando nós entendemos a nossa fragilidade. É um processo que nós começamos a conhecer quem somos nós. Porque é fácil dizer que Deus conhece porque Ele nos criou. A estrutura que nós temos foi condicionada por Deus. Mas você sabe quem você é de verdade? Você sabe até onde você consegue chegar? Você sabe, Eda, que você pode chegar lá? O tempo quer nos limitar. As coisas querem nos limitar. Nós somos seres limitados, mas para aquilo que não é nosso, para aquilo que não é seu, você é um ser limitado. Mas para aquilo que Deus preparou para você, você pode chegar além. E aqui o Jó, irmãos, quem é que consegue passar pelo que o Jó passou? Quem conseguiria viver na pele o que Jó viveu? Eu peguei dengue, pastora. Aquela coceira desgramada que não passava. E toma banho de água gelada. E faz compressa de... Misericórdia. Agora o Jó. A sua carne fedia por causa da doença. Ele tinha que pegar o caquinho e era ali coçar, e não suportava a dor. Mas Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe o que Ele está fazendo. Você é um ser limitado para aquilo que você não sabe fazer, mas para aquilo que Deus preparou para você. Grandes coisas estão a por vir sobre as nossas vidas. O ser humano, ele tem um limite físico. Quando você vai para a academia, você sabe até onde você pode ir? Sabe, Lucas? Você não sabe, varão? Você sabe de quantos... Tem gente... Uma vez o senhor Erinaldo Fernando Alencar inventou de ir para a academia. Ele foi com o evangelista Bruno. Só que o evangelista Bruno, irmão, está acostumado. E Naldinho só joga bola. E torta ainda, né? Ele falou assim, amor, o Bruno chamou para fazer um treino com ele lá, vai não sei quem, eu vou lá com ele. Eu falei, beleza, Nandinho. Diz ele que não pegou peso. Foi só um pezinho. Mentira, né, Bruno? Pegou peso. Aí ele chegou em casa, ele, ai, minha coluna. Eu falei, de novo essa coluna, varão? Ele falou, não, amor, é que na academia, né? Fui pegar um peso ali. Eu falei, amor, por mais que você é homem, tem que começar de baixo para cima. Se você começar de cima, você vai para baixo. Não está entendendo? Mano, no outro dia o homem não levantou. Essa coluna era torta, entortou mais ainda. Porque ele já quis chegar numa coisa que não era o limite dele. Começa com um pezinho de 2 quilinhos, né, pastora? Depois é para 4. Não, o homem já quis pegar o peso do peso. Então o nosso corpo, ele tem limite, né? Os homens que não são frágeis, vai lá pegar 40, 50 quilos de uma vez, de cada lado, para você ver onde vai parar a sua fragilidade, varão. A fragilidade do meu marido foi não levantar no outro dia. E aí quem tem que cuidar? Com a pomadinha? A esposa. Que tem que passar? Passa aqui, filha. Assim, numa raiva, não sabe nem pegar peso. Né? Então nós temos um limite. Nós precisamos entender que o nosso corpo, ele é limitado. As nossas emoções também têm limite. E a nossa mente também é limitada. Você viu o pastor Renato foi passear? Ô pastora, você dá aula? Dou. A pastora Lídia vai ter que cuidar do seminário. E aí fica muita coisa. Irmão, o céu. Eu não sei onde está meu cérebro até agora. Porque, olha, a nossa mente é limitada, pastora. A gente acha que consegue abraçar o mundo. A gente acha que consegue fazer. Você não consegue fazer tudo, não, meu. Coléricos.
Nós não conseguimos fazer tudo. Melancólicos, vocês não conseguem fazer tudo. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem que ser equilibrada. E uma pessoa que não tem equilíbrio, sabe o que ela faz? Lígia, ela coloca a culpa em todos, menos nela. É porque deram para mim, jogaram para mim, fizeram... Não, você tem que pôr limites. Você tem que saber até onde você pode chegar. É na igreja, é no trabalho, é em casa, é no meio dos amigos. É você que tem que saber. E o Jó, ele fala de um limite. Lembra que eu falei para vocês que o pó da terra, ele é temporário? Assim somos nós. Ou você está achando, só para aqueles que vão ser arrebatados, amém. Mas para quem não é, irmão, vai voltar para o pó da terra. Então a nossa vida não é tudo isso que a gente acha que é, não. Nós somos seres limitados. Nós somos seres totalmente dependentes de Deus. E nós temos que parar com essa mania de querer dar conta de tudo. Se Deus permitiu que Jó passasse, é porque Deus sabia até onde Jó aguentaria. Aí o Jó, além das suas dores emocionais, porque ele perdeu os seus filhos. Só quem já perdeu sabe a dor de um luto. Ele perdeu os seus bens, o homem mais rico que existia. Ele perdeu tudo. Ele está num momento de fragilidade, onde parece que ele não vai aguentar mais, pastor. Ele não vai aguentar mais. Aí para terminar de acabar com ele, vem os que diz que é amigo dele e começa a acusar Jó de coisas que ele não havia feito. Olha o cenário que Jó está vivendo. Mas Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece os seus limites. Deus sabe quem você é. E o Jó, quando ele vê tudo que ele passa, ele vem e diz isso. O homem é nascido da mulher e de bem poucos dias, cheio de inquietação, é cheio de humilhação, cheio de dores, cheio de perseguições. A nossa vida, ela é breve. Do berço à sepultura, é assim, ó. Então nós precisamos aprender a viver aquilo que Deus tem para nós nos dias de hoje. Não é para amanhã, mas os seus limites não é os pastores que tem que dar. Os seus limites não é a sua liderança que tem que proporcionar, não. Os seus limites você tem que entender que você precisa se conhecer e saber até onde você vai chegar. Sabe por quê? Porque se Deus está permitindo essa luta, se Deus está permitindo essa prova, se Deus está permitindo essas lágrimas, é porque Ele sabe que você pode chegar aonde Ele quer que você chegue. E o Jó, ele sabia tanto, que no capítulo 19 ele vai dizer: o meu Redentor, ele vive, e pela minha causa, ele irá se levantar. Ele vê a brevidade da vida aqui, que ele diz: porque ainda há esperança para uma árvore corta, mesmo na sua raiz ainda há esperança para que essa árvore dê vida. Deus, a ação de Deus para as nossas limitações é trazer esperança para as nossas vidas. Você acha que não vai conseguir? Ainda há esperança. Você acha que da onde você está, você não vai chegar? Ainda há esperança. Você acha que os seus limites já deu? Ainda há esperança, porque o nosso Deus é quem acrescenta fé nessa noite em nossas vidas. A ação de Deus, ela vai além das nossas limitações. O poder de Deus vai além das nossas limitações. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus diz para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque eu tenho algo para falar, eu tenho algo para te mostrar, Jeremias.
Jeremias desce à casa do oleiro e ele vê o oleiro trabalhando. Ele vê o oleiro preparando o barro, preparando o vaso. E quando ele olha, o vaso quebra nas mãos do oleiro. O oleiro desiste? Não. O oleiro pega o vaso e refaz tudo de novo. Você quer ser quebrado na mão de Satanás ou quer ser quebrado nas mãos de Deus? Você quer ser moldado pelas coisas exteriores ou você quer ser moldado pelo que Deus tem para você? Meu querido, Deus colocou você como um vaso, e não é qualquer vaso. Pode ser um vaso frágil, pode ser um vaso limitado, mas é onde o Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas. Em 2 Coríntios 4, 7 e 10, Paulo vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você entendeu por que você é simples e frágil? Se você se acha sendo vaso de barro, imagine se fosse de ouro. Se você acha que você vai... É uma mania de a gente querer fazer das pessoas marionete. Eu que mando, eu que faço, eu que posso. Nós queremos colocar... Meu querido, se você, sendo vaso de barro, nós somos soberbos, somos orgulhosos. Imagina se Deus fizesse da gente vaso de ouro. Mas Paulo fala: nós, como vasos de barro, somos simples e humildes, porque quem deve ser a essência de nós é Deus. E ele ainda diz: mas em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Se Deus não estiver em você, você não é nada. Se o sopro quem é que dá a vida a nós? E quem é que tira a vida? Quando Ana, ela orou, ela falou na sua oração: Ele é quem dá a vida, mas Ele também é quem tira a vida. Ele é aquele que pega a estéril e faz mãe de filhos. Deus tem um poder de fazer algo sobrenatural na sua vida. Mas Deus não vai agir em corações de homens soberbos. Deus não vai agir em coração de homens orgulhosos. Nós precisamos entender que Deus é quem manifesta o poder em nós quando estamos fracos. E se o Senhor te escolheu assim, é porque Ele quer trabalhar em você assim. Eu quero te convidar a se colocar de pé neste momento. Ser moldado por Deus não é fácil. Não é fácil ser moldado. Você consegue fazer uma reflexão, olhar quem era você e quem é você hoje? Você consegue fazer uma reflexão das coisas que você pediu para que Deus mudasse em você e você permitiu que Ele mudasse? Ou você é aquela pessoa que orou e pediu para que Deus moldasse, e na hora de Deus moldar, não permitiu que o Senhor moldasse? Porque a gente fala: Senhor, me molda. Para quem gosta de retrucar e falar, no momento de uma discussão, aprenda a ficar quieto. Para quem gosta de se impor e mostrar sempre a sua posição, no momento, se você está orando para que Deus te ensine a ser humilde, no momento que Deus te der a oportunidade para você mostrar seja humilde. Deus, Ele prepara o terreno, Deus prepara os momentos certos. E eu te digo mais uma vez nessa noite: é melhor você ser quebrado na mão do oleiro do que na mão de Satanás. Porque Satanás, se ele te pegar e te destrói por completo, e para você ser reconstruído, esquece.
Mas quando Deus nos molda, Ele nos molda da forma certa. Ele nos molda da maneira. Quando Deus quer nos moldar, Ele faz do jeito dEle. Você quer ser o que os homens falaram que você é? Ou você quer ser o que Deus falou que você é? Chega de dar desculpa. Ah, Senhor, eu não consigo. A minha limitação, o meu ministério não vai. Eu não vou conseguir. Chega. É hora de você se posicionar diante de Deus e viver o extraordinário. A ação de Deus em pessoas frágeis é a manifestação do poder dEle. A manifestação de Deus em pessoas limitadas é fazer com que você supere, é trazer a fé à existência.